Olá, senhora rica desta linda e louca família, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo complementar aqui do nosso curso. E hoje nós vamos falar sobre os perfis de investidoras tradicional e na bolsa de valores. Agora que nós estamos chegando neste módulo voltado para a renda variável, é interessante que você entenda que existem perfis diferentes aqui também. Então, assim como nós vimos alguns perfis de investidores ali na parte de renda fixa, que eu vou relembrar aqui com você, é interessante que você entenda que também existam perfis e existam também modelos diferentes de compras e venda de ativos de bolsa de valores, né? Os investimentos da bolsa de valores. Então, vamos relembrar primeiro a parte dos perfis tradicionais ou perfis primários. E como eu gosto de dizer, o perfil é como um sexto sentido. Respeite-o sempre. Tem pessoas que têm um perfil mais conservador, não querem correr risco com seus investimentos, e às vezes por causa de uma dica, alguma coisa que viu aí na internet, em algum lugar, acaba desrespeitando seu próprio perfil de risco, perfil de investidor ou de investidora, e acaba comprando aplicações que não fazem sentido. E com isso você acaba perdendo uma parte do seu patrimônio pelo erro de comprar coisas que não fazem sentido para você. Então a gente precisa levar em consideração que o nosso perfil como investidor ele tem que ser como uma espécie de sexto sentido, ele precisa ser respeitado. Começando pelos perfis básicos, né, ou primários nos investimentos, a gente vai ter a investidora conservadora. Nome dado, a investidora que não gosta da ideia de correr muitos riscos com seus investimentos, mesmo não tendo as melhores rentabilidades do mercado. Ela é mais conservadora. Ela prefere ganhar menos, mas ganhar sempre, do que correr um risco que ela não consegue medir. Então, geralmente, ela vai aplicar 100% dos seus investimentos em aplicações da renda fixa. Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA. Então, afinal de contas, devagar se vai ao longe, né? Segundo perfil que nós vamos ter são as aplicações e investidoras moderadas. Nome dado a investidora que se permite experimentar as aplicações mais seguras, mas ao mesmo tempo se expõe a aplicações mais arriscadas. Geralmente ela vai colocar 50% em renda fixa e 50% em renda variável com ações e fundos imobiliários. Então ela tem uma parte ali voltada para renda fixa, onde ela vai ter um pouco em tesouro, CDB, LCI, LCA, e ela vai ter a outra parte em renda variável. Então, moderado é o equilíbrio, que é a maior parte das investidoras. Tá? Então, eu te adianto que esse é o perfil mais comum que nós temos hoje, moderada. Aqui, quer segurança e valorização do seu patrimônio, né, a proteção do seu patrimônio, mas ela também quer aumentar esse patrimônio, mas sem correr muito risco. Então, ela vai ter metade do dinheiro dela na renda fixa, metade na renda variável, como eu disse, esse vai ser o mais comum. E nós temos aqui a questão que risco calculado é bom, segurança também, mas equilíbrio é tudo. Então, é o equilíbrio entre os dois. Renda fixa, tanto de título público quanto título privado, quanto de renda variável, bolsa de valores com ações e fundos imobiliários. Equilíbrio. O equilíbrio sempre trouxe bons resultados para as pessoas. Então, como eu disse aqui, risco calculado é bom, segurança também, mas equilíbrio é tudo. E o terceiro perfil, mais assim, difícil de você ter, mas que a gente consegue ver que é uma evolução natural, é a investidora arrojada ou agressiva. É o nome dado àquela investidora que aceita o risco como uma oportunidade. Geralmente, 90% ou 100% dos seus investidores são aplicações de bolsa de valores e demais oportunidades. Ela aceita o risco em troca de retornos exponenciais. Então, não necessariamente seja 90%, 100% em bolsa de valores. Ela pode ter 80% em renda variável e ela pode ter 20% em renda fixa. Ela pode ter 70% em renda variável e 30% em renda fixa. Então perceba que o maior percentual sempre está na bolsa de valores, tá? Por quê? Ela quer correr mais risco. E esse risco ele vem acompanhado de uma valorização do investimento, mas se não for feito da forma correta, pode gerar também a falência da pessoa, né? A pessoa pode literalmente ir na miséria, porque ela tem a maior parte dela exposta a um mercado que oscila o tempo
todo. Como você viu na aula comigo aqui agora, você tem uma variação constante nos seus investimentos. Então, ter ali 90%, 100% em investimentos arrojados é um pouco mais arriscado, né? Pouco não, é bem mais arriscado. Então, as investidoras, elas demoram um período maior para chegar dentro desse patamar de risco. E eu vou ser bem sincero, eu acredito que ser uma investidora moderada é o melhor hoje no mercado. Você tem 50% de renda fixa, 50% de renda variável. Dentro destes dois 50%, você vai criar estratégias. Então, você vai ter uma parte de 50% em Tesouro Direto, em CDB, LCI, LCA. Os seus outros 50%, você vai ter em ações, fundos imobiliários, ações e fundos imobiliários americanos, compra de dólar, câmbio, né? Então, você vai poder ali ter desses 50% uma diversificação melhor ali também de risco e retorno. Você pode colocar 30% desses 50% em fundo imobiliário e 20% em ações. Você pode colocar 20% em fundo imobiliário, 20% em ações e 10% em mercado internacional. Na parte conservadora, né, os 50%, você pode ter ali 30% em CDB, 20% em Tesouro Direto. Já a arrojada, ela vai ter sempre assim, 100%, 90%, 80%, 70% em renda variável e a diferença em renda fixa. Tá? Ou ela vai se expor 100% à bolsa de valores, a risco. E desse 100%, ela pode ter, por exemplo, 70% no mercado nacional, 30% no mercado internacional, 50% no Brasil, 50% lá fora. Então, ela vai correr mais risco dentro dessa estratégia mais arrojada. Então, você tem esses três perfis, conservadora, moderada e arrojada. É o que a gente chama de primários, ou seja, quando você está começando a investir, você vai começar a identificar qual é o seu perfil. E aqui no caso das arrojadas, o maior risco é não correr riscos. Então, para elas preferem correr risco, porque o não correr risco já é um risco. Então, assim, parece redundância, mas elas entendem que não fazer nada é muito pior do que fazer alguma coisa. Ou seja, o maior risco é não correr riscos. O maior risco em investir é não investir. Tá? Então, esses são os perfis primários. E na Bolsa de Valores, existem perfis? Existem. E eles são três, tá? Então, uma vez que você está na Bolsa de Valores, você vai ter três categorias diferentes, que não são bem perfis. São mais voltados ali para a sua forma de negociar os seus investimentos. Existe o Day Trade, o Swing Trade e o Buy and Hold. Na tradução, o Day Trade é aquela pessoa que ela negocia ações e fundos imobiliários todo dia. Todo dia ela entra lá, compra, vende, a pessoa vive disso. Ela tem 6 telas de computador na frente dela, ela está ali o tempo todo vendo o que está acontecendo no mercado, está comprando, está vendendo, e ela se baseia no que a gente chama de análise técnica. Análise técnica visa estudar gráficos de alta, de queda, o tempo todo. Gráfico de segundo, de minuto. Então, é uma pessoa que ela tem que ser muito rápida, ela tem que conhecer o mercado para ela poder comprar e vender de forma rápida. Só que a gente tem um histórico hoje na Bolsa de Valores que quem faz day trade perde muito dinheiro mesmo. A pessoa mais perde dinheiro do que ganha. Então, o day trade é aquela pessoa que compra e vende ações todo santo dia. O swing trade, que é mais ou menos o nadar na onda ali dos investimentos, é a pessoa que ela também se baseia na análise técnica, ela olha para gráficos, porém, essa daqui ela já consegue esperar um pouco mais. Então, ela compra hoje uma ação, espera uma tendência de alta, que ela vai reconhecer através desse estudo de gráficos, e aí daqui uma semana, mais ou menos, ela vê a valorização, ela vai lá e ela vende. Então, swing trade vem de nadar nessa onda, comprar na baixa, vender quando se valorizar um pouquinho, mas ela vai ficar mais ou menos aí uma semana, 2 semanas com aquela ação e com aquele fundo imobiliário. Então, no day trade, você compra e vende no mesmo dia, tem que comprar e vender no mesmo dia. Swing trade, quando você já compra num dia e vai vender daqui uma semana, daqui 15 dias. E existe o que você vai aprender comigo aqui, senhora, que é a análise fundamentalista de buy and hold. Buy and hold vem de comprar e manter, geralmente para o longo prazo. Então, nós não fazemos compra de ações hoje para vender amanhã. A ideia é levar os nossos investimentos para uma carteira previdenciária, ou seja, para nos aposentarmos com as aplicações. Sendo assim,
Nós não vamos fazer análise técnica, análise de gráfico de bolsa de valores. Nós vamos fazer análise fundamentalista, de fundamentos. Nós vamos entrar nas empresas, entender como elas fazem dinheiro, histórico de valorização, como surgiram, o que vendem, rendimentos, crescimento nos próximos anos, setores. Então, nós vamos nos tornar sócios de fato. Vamos entrar lá e estudar a empresa por dentro. A gente não vai ficar olhando para orientação por preço, que é o que geralmente no day trade e no swing trade nós temos. Eles se baseiam muito pelo preço e pela valorização. Preço e valorização. A gente olha um conjunto de coisas. O day trade e o swing trade permite que o investidor ou a investidora tenha que tomar decisões rápidas. Enquanto aqui no buy and hold, que é o comprar e manter, nós podemos estudar no nosso tempo. Nós não vamos precisar fazer nada correndo. Tudo com muita paciência, tudo com muito ali cuidado, com muito estudo. Por isso que a gente vai ter tanta leitura de livro, tanto estudo de caso, tanta análise de ações, tá? Você vai ter bastante conteúdo complementar de ações, de fundos imobiliários, para que você entenda que a gente vai estudar ali, ó, de pouquinho em pouquinho, na maciota, sem pressa, aproveitando as oportunidades, porque é o que o buy and hold traz para a gente, através da análise fundamentalista. A maior parte dos grandes investidores de bolsa de valores, como eu disse, Warren Buffett, Luiz Barsi, eles fazem principalmente análise fundamentalista. Benjamin Graham, que foi o pai da análise fundamentalista, ele ensinou para a gente analisar as empresas por dentro, não somente pelo preço. Então, dentro da Bolsa de Valores também vai ter esses três perfis. Day Trade, compra e vende no mesmo dia. Swing Trade, compra hoje e vende daqui uma semana. Buy and Hold, que compra e leva para o longo prazo. 5, 10, 15, 20 anos. Tá bom? Então, você vai aprender comigo aqui principalmente o buy and hold, comprar e segurar, comprar e manter. E para você colocar algo na sua carteira e manter por muitos anos, a ideia é que você pesquise muito, estude muito sobre isso. Afinal de contas, você está se tornando sócia. O nome do módulo é Renda Variável. A sócia chegou. Ou seja, você é a pessoa que agora faz parte da empresa. Certo? E para você fazer parte de um negócio, você precisa conhecê-lo por dentro. Precisa entender todas as variáveis, que é o que você vai aprender aqui comigo. Tá bom? Então, este foi nosso conteúdo complementar de hoje. Nós nos vemos na próxima aula. E você já sabe, qualquer dúvida que você tenha, eu estou à disposição. Tchau, tchau.